Evangelho segundo São João, capítulo 5, verso 21, a palavra diz assim: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aleluia. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para a condenação. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Amém? Nós estamos mediante essa palavra, estamos aqui, nós vemos as palavras de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Diz assim: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Senhor Jesus dizendo, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Quando nós olhamos, o Filho dá vida, o Senhor Jesus dá vida a todos quanto, aleluia, Ele quer, todos quanto recebem, todos quanto recebem o Senhor, Ele dá vida. Então, o quanto é importante cada um de nós reconhecermos pelo Espírito do Senhor a necessidade de crer no Senhor Jesus, reconhecer, receber Ele como Senhor de nossas vidas, que Ele, a palavra, o que diz aqui, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Se o ser humano reconhece Ele, busca a sua presença, Ele dá vida, a vida está com o Filho. O verso 22 diz assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Aqui está uma grande responsabilidade para cada um de nós, para cada ser humano, toda a raça humana, todo o julgamento, todo o juízo, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, deixou nas mãos do Filho. É o que o Senhor Jesus diz. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Quantos hoje negam o Senhor Jesus? Quantos hoje têm vergonha de confessar esse nome? E no dia do juízo, no dia do julgamento final, que todo ser humano vai chegar diante aos olhos do Senhor, todo joelho vai se dobrar. Como escaparemos de uma situação dessa? Não há como. Então a palavra diz: mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Que todos venham honrar o Filho como honra o Pai. Se honramos o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que nós honramos o Senhor Jesus. Por isso que é importante sempre o cristão ter um zelo pelo Todo-Poderoso, um zelo pela presença de nosso Rei, Senhor Jesus, que é através dele que nós chegamos à presença de nosso Pai Celestial. Como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então nós temos que reconhecer o Filho, reconhecer o Senhor Jesus para nossa salvação. Que todos quanto ouvir essa palavra tome posse do Senhor Jesus para a salvação. Então olhamos a palavra de aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Aqui nós olhamos quantos
Se a pessoa não honra o Senhor Jesus, também ele não honra o Senhor Deus que o enviou. Aqui está o lado que cada um de nós devemos cada dia procurar honrar o Senhor Jesus. Ele deu a sua vida para a nossa salvação. Ele deu a sua vida para nos livrar da condenação eterna. Está ao lado que cada ser humano deve parar e refletir. Só o Senhor Jesus é a salvação. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Nós olhamos para essa palavra. Os líderes religiosos judeus conheciam o Antigo Testamento, mas falharam em aplicar as palavras do Senhor Deus à sua vida. Os judeus ali, principalmente os líderes, conheciam muito o Antigo Testamento, mas falharam onde? Em aplicar a palavra em suas vidas. Quantos hoje falham desse lado? Em aplicar a palavra diante das suas vidas. Conheciam os ensinamentos das Escrituras, mas não enxergavam o Messias a quem as Escrituras se referiam. Eles conheciam, se nós olhamos para tudo, eles conheciam os ensinamentos das Escrituras, mas no momento que o Messias veio, o que aconteceu? Mas não enxergaram o Messias a quem as Escrituras se referiam. E sendo que foi muito anunciado pelo profeta Isaías, os demais profetas, até o salmista fez muitas menções da vinda do Messias. Isaías falou muito nesse dia, e os judeus conheciam demais essa palavra, mas eles não reconheceram. Se nós olhamos para tudo isso, eles conheciam as regras, mas perderam a salvação. Eles conheciam as regras, mas perderam a salvação. Entrincheirado em seu próprio sistema religioso, estava ali entrincheirado no seu próprio sistema religioso, recusaram-se a deixar que o Filho do Senhor Deus mudasse a vida deles, diante ali da sua tradição. Estava entrincheirado em suas tradições, não permitiram que o Senhor Jesus mudasse a vida deles. Isso, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, quantos hoje se prendem no seu ponto de vista, na sua religião, acham que o seu modo de servir a Deus vai ser salvo? Nós temos que parar e refletir cada dia a nossa salvação. Temos a Escritura Sagrada para seguirmos. Se nós fugirmos dela, nós trazemos para nós um sofrimento eterno. Infelizmente, os judeus falharam desse lado. E aqui nós olhamos quantos hoje estão tão envolvidos com a religião, ao ponto de perder o Senhor Jesus de vista. Quantos hoje estão tão envolvidos em suas religiões, que perderam o Senhor Jesus de vista. Eles, como os judeus, estavam entrincheirados em suas tradições, achando que o seu jeito estava certo, não reconheceram o Messias, e hoje muitos se prendem em suas religiosidades, não reconhece o Senhor Jesus, e sabendo que a vida aqui é muito curta, a hora que menos encerra tudo, e que a palavra diz, quando nós olhamos para a palavra, bem claro, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Se a pessoa não reconhecer o Senhor Jesus, vai ser sofrimento eterno. Adiantou ser um religioso, como os judeus adiantaram? Não resolveu nada para eles, só veio sofrimento para eles. Quando nós olhamos a palavra, o verso 24 diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quando nós olhamos, o Senhor Jesus dizendo claro, o Senhor Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, crê no Senhor Deus o Todo-Poderoso, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, de espiritualmente morto para Cristo que é vida. Passou da morte para a vida. Por isso que é importante nós cada dia refletirmos
a necessidade de aproximarmos do Senhor Jesus em tudo, porque com Ele nós temos vida, amém? Com o Senhor Jesus nós recebemos vida, e olhando para a palavra, nós olhamos para essa palavra, nos dá uma segurança gloriosa, quando Ele nos diz, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são esses mortos que vão ouvir a voz do Filho de Deus? São as pessoas que não reconheceram Jesus ainda, que espiritualmente estão aí fora, mas não aceitaram Jesus como Senhor. Espiritualmente elas estão mortas, mas elas vão ouvindo a palavra, eles vão reconhecer o Senhor Jesus e vão ter vida, que a vida está em Cristo Jesus, o Senhor. Então o que diz a palavra? Quando nós olhamos para essa palavra, podemos ouvir o Senhor Jesus dizendo, eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Espiritualmente mortos, pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que estão aí fora, vivos, mas espiritualmente estão mortos. Aquele a quem diz, aqueles que a ouvirem viverão, os que ouvirem a voz do Filho do Homem, o que ouvirem essa palavra, que é a voz do Todo-Poderoso, vão receber o que? Vida. Aqui está a segurança para nós, os que ouvem essa palavra, dá crédito, espiritualmente estão mortos, sem o Senhor Jesus. A partir do momento que ouviram essa palavra, deram crédito a essa palavra, eles vão receber o que? Vida. Feliz é o cristão que declara a sua vida para a glória do Senhor, amém? Feliz é o cristão que procura pensar cada dia, sem o Senhor Jesus é sofrimento. E onde nós vamos passar a nossa eternidade? Se confessarmos esse nome, não há condenação para os que estão no Senhor, que não andam segundo a carne, precisamos andar segundo o Espírito Santo, que nós procuramos viver uma vida voltada aos olhos do que vive e reina. Então bem claro, aqueles que a ouvirem viverão, os que ouvem essa palavra, toma posse, reconhecem Jesus como Senhor, viverão, terão vida no Filho. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, como o Senhor Deus tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Como o Pai, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Deus Filho, o Senhor Jesus, vida em si mesmo. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Olhando para essa palavra, nós podemos ver claramente, aqui Ele dizendo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem, aqui está o lado. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, deu autoridade ao Filho para julgar. Por isso que é importante cada um de nós, cada dia, lutarmos para servir o Senhor Jesus com transparência, lutar, sempre fazer o melhor, porque quem vai julgar cada crente, cada cristão, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Deus Filho, o Senhor Jesus. Ele recebeu do Pai autoridade para nos julgar. Se nós servirmos a Ele com seriedade, não há condenação. Se nós servirmos Ele de qualquer forma, escandalizando o nome do Senhor, nós vamos sofrer julgamento. Por isso que é importante o cristão, cada dia você reconhecer pelo Espírito do Senhor, como você serve o Cristo vivo e verdadeiro, como você dedica a Ele, luta cada dia, coloca um propósito no teu coração, Senhor Jesus, mais perto eu quero estar do Senhor, mais perto eu quero lutar para estar mais perto do Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero ter a Tua presença na minha vida em tudo, Santo, eu quero ter o conforto de olhar para dentro de mim e reconhecer que o Senhor é o Senhor dos meus passos. Se coloca a tua vida na presença do Senhor, diga para Ele, algo se estiver errado na minha vida, Santo, pode me corrigir, Senhor Jesus, eu quero ser do Senhor, amém? Os bons têm esse propósito, glorifica o nome do Senhor, glórias ao Senhor, aleluia, glorificado
e poderoso, deu-lhe autoridade para julgar, deu Filho autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Olhamos para essa palavra, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Todas as pessoas que morreram, estão lá no túmulo, não fique admirado com isso, todos que estiverem lá na sepultura, vão ouvir a voz do Filho do Homem. Isso aqui, o quanto é importante para o cristão, o quanto é importante, meus irmãos, para nós, cada dia reconhecermos essa grandeza para conosco, que é o Senhor Jesus conosco. Nós olhamos, Tessalonicenses fala desse assunto, observe bem, eu vou repetir esse verso, não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quem vai ouvir a voz do Senhor Jesus lá nos túmulos? Quem vai ouvir? Nós vamos falar em 1 Tessalonicenses 4,14, diz assim, se cremos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, com ele, aqueles que nele dormiram. Quem que o Senhor vai trazer? Aqueles que neles morreram, dormiram aqui, morreram. O Senhor vai trazer de volta aqueles que neles dormiram, aqueles que morreram no Senhor Jesus, que estão ali espiritualmente dormindo no seio da terra, mas sabemos que há um espírito, não está mais, está no paraíso do Senhor Deus, os seus ossos estão ali. Aqueles vão trazer de volta aqueles que neles dormiram. Olhando então, a palavra diz bem claro, aleluia, o quanto, pois aqui, repetindo, dizendo a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Já se fala os que estão vivos, não vai proceder os mortos no seio da terra, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez, os mortos em Cristo, as pessoas que morreram, mas serviam o Senhor Jesus, vão ressuscitar primeiro. Em seguida, a igreja, no abrir e fechar de olhos, esse nosso corpo será transformado. Tudo isso no abrir e fechar de olhos. Por isso, olhamos, quem vai ouvir a voz do Senhor lá no túmulo? Os que morreram em Cristo Jesus. Aqui está o valor do cristão, o valor de você ser do Todo-Poderoso, o valor para que cada um de nós venhamos valorizar essa tão grande salvação. Você lutar dia após dia para ser do Todo-Poderoso, você procurar crucificar essa carne e dizer, eu preciso mudar de vida, a minha vida precisa ser do Senhor cada dia, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Nós olhamos, o verso 17 diz assim, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, no abrir e fechar de olhos, recebemos um corpo glorioso e somos arrebatados com Ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre nós vamos estar com o Senhor. Por isso que é importante, sempre o cristão, sempre você olha para a tua vida e procura reconhecer a mão do Senhor sobre o teu viver em tudo. Reconhece se realmente a tua vida está sendo dirigida pelo Espírito do Senhor. Cada dia você está vivendo uma vida voltada aos olhos do Senhor com seriedade. Nunca brinca, meus irmãos, com a tua salvação. A coisa mais triste desta vida é a pessoa
vamos dizer, ser até um evangélico, um crente, e ficar aqui na vinda de nosso Rei Senhor Jesus. No momento da sua vinda, que Ele vem nos buscar, como os mortos vão ouvir a voz do Todo-Poderoso, os mortos que estão no seio da terra, que servir o Senhor Jesus com seriedade. Os que levaram de brincadeira não vão ouvir. É como nós aqui presente. Se nós servirmos o Senhor com seriedade, nós vamos subir. Se nós não servir, nós não vamos subir. Nós vamos traçar para nós o quê? Um sofrimento eterno. Por isso que é importante cada um de nós sempre pararmos e refletir. Do jeito que eu estou servindo o Senhor Jesus, se Ele vir, eu vou estar com Ele em glória. Se você vê que não vai, se converta enquanto você está com o Senhor Jesus no caminho, enquanto tem vida, que após a morte segue-se o juízo. Após a morte não resolve mais nada. O que precisa é agora plantar para colher. Então nós olhamos bem claro, quando nós olhamos para essa palavra, não fique admirado, voltando para o Evangelho segundo São João 5,28, não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, todos que aceitaram o Senhor Jesus. Os irmãos viram bem claro em Tessalonicenses, repetindo o verso aqui 16, de Tessalonicenses 4:13, 4:16, quer dizer, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus aqui, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, mortos que morreram declarando a vida para o Senhor Jesus, ressuscitarão primeiros. Então bem claro esse verso. As pessoas dizem, bem claro, mas os que fizeram o bem o quê? A pessoa fazer o bem nessa terra, é você declarar a tua vida para o Senhor Jesus. Fazer o bem humanamente, é dever nosso fazer bem um para o outro, mas o bem que nós fazemos a nós, é nós pensarmos onde nós vamos passar a nossa eternidade. Se nós confessarmos esse nome, nós vamos estar com Ele em glória. Se nós rejeitarmos, não vamos, esse sofrimento é eterno para nós. Então olhando para essa palavra, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, explicando aqui o verso 29, e sairão, e os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Todos quanto não aceitaram o Senhor Jesus, não serão salvos. Porque olhamos mais uma vez, voltando para a palavra, para que todos, verso 22, além disso o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Qual a desculpa que o ser humano tem? Senhor Deus, Senhor Jesus, eu não te servi na terra, por que não serviu? Vergonha. Por que não declarou? Fui um religioso. Religioso, fora da palavra, não resolve nada. O que resolve é nós fazermos de acordo com o que está escrito. A salvação está no Filho do Todo-Poderoso, que nós declaramos a nossa vida para Ele dia após dia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então sairão, os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal ressuscitarão para a condenação. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. O Senhor Jesus diz, eu julgo conforme eu ouço. Ainda diz, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. O Senhor Jesus diz, o meu julgamento é justo. Eu procuro agradar aquele que me enviou, eu procuro agradar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que me enviou. O meu julgamento é justo. Se na terra o ser humano reconhece o Senhor Jesus, luta para estar com Ele, luta para fazer a vontade dEle, vai ser salvo. Se está na terra, não quer compromisso com Ele, foge dEle, tem vergonha dEle, o julgamento dEle é justo. Meu filho, você não me quis na terra. É o que ele disse em Mateus, os que confessarem o meu nome,
serão salvos. Os que negarem, também eu vou negar o teu nome, vocês, diante de meu Pai que estás no céu. Que nós confessamos esse nome, que nós lutamos para estar com esse nome, que você seja um adorador, que você glorifique o Senhor em tudo, reconheça que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu amigo, o teu companheiro, que tudo faz por nós, amém? Que nós dia após dia, meus irmãos, lutamos para estar com esse nome em tudo, lutamos para viver uma vida voltada aos olhos do Senhor, que nós venhamos honrar dia após dia, como a palavra diz, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Vamos honrar o Senhor Jesus, vamos honrar o Senhor Deus. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Verso 23, se nós não honramos o Senhor Jesus, também nós não honramos o Senhor Deus que enviou o seu Filho, amém? Vamos orar neste momento, vamos pedir a bênção de todos, vamos colocar em pé, vamos orar, que o Senhor possa trabalhar poderosamente no viver dos nossos irmãos presentes, os que estão ao alcance do canal do YouTube, todos quanto ouvir esse vídeo, que venha tornar vidas abençoadas, Senhor Deus. Eu peço para a glória do teu nome verdadeiro, mediante a tua santa presença, poderoso, eterno, trabalha poderosamente em cada situação, poderosamente, eterno, em cada necessidade, como o Senhor está presente, Rei. Eu quero pedir para a glória do teu santo nome, a mão do Senhor sobre cada lar, cada família, todos quanto, eterno, participarem desse vídeo, mediante a tua santa palavra, eterno, que eles venham compreender a razão de seguir os passos de teu Filho Santo, Senhor Jesus, que eles possam reconhecer mediante a tua santa palavra, poderoso, e ser salvos para a glória do teu nome. Desfaz, poderoso, toda ação do mal, desfaz, poderoso, toda ação do adversário, mas mediante a tua presença, Rei, que as vidas recebam do Senhor força, receba graça, receba unção, venham ser famílias, lares abençoados. Estou pedindo, Pai vivo, para a glória do teu nome. Estou pedindo, Pai vivo, mediante a tua santa presença, poderoso, que o Senhor venha agir na vida de todo o teu povo, a tua igreja, teus filhos eternos sobre os quatro cantos dessa terra, que todos os justos, mediante a tua santa palavra, venham ser abençoados, venham ser fortalecidos pelo teu Santo Espírito. Senhor Deus e Pai, estou pedindo a eterna bênção de todos, que todos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus, amém.